Quando a gente pensa em negociação, nós tendemos a criar uma imagem de um processo formal, de uma pessoa ou um time fazendo negócios fora da empresa. Mas todos os dias do trabalho, a gente se envolve em negociações que são aparentemente pequenas, mas muito significativas com os nossos colegas de trabalho. São questões como quem tem que fazer o quê, quando, em projetos, como é melhor gastar o orçamento do departamento, aquela tarefa que a gente depende de um colega para entregar para o cliente, ou ainda fazer nosso próprio trabalho e até discutir o seu período de férias. A verdade é que dentro da empresa, a gente depende uns dos outros, não só para fazer nosso trabalho, mas para obter a melhor performance individualmente para a empresa. Em toda a relação de interdependência, a negociação é uma habilidade imprescindível. E aquelas negociações que parecem pequenas são, na verdade, imprescindíveis para o nosso sucesso e para o sucesso da empresa. E quando um conflito mais sério surge, fica difícil manter o foco no trabalho, e aí a empresa vai sofrer com isso. E na live de hoje, eu vou te passar algumas estratégias que vão te ajudar a gerenciar melhor esses conflitos. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ensino a dominar a arte da negociação para construir uma carreira de sucesso. E para começar, eu quero já te pedir para deixar seu like aí, manda os coraçõezinhos aí, se inscreve no canal do YouTube, já pode dar o like lá também, e pode deixar aí no chat seus comentários e dúvidas que eu vou respondendo ao longo da nossa aula. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, aquele colega de trabalho que você precisa se dar melhor, já compartilha, chama ele agora e passa para ele também assistir essa live. E no episódio de hoje, eu vou te mostrar algumas estratégias para gerenciar os conflitos no seu ambiente de trabalho. Bom, o conflito no ambiente de trabalho é inevitável, não tem jeito. E é fácil de compreender por quê, né? Numa empresa, se concentram os funcionários de origens diferentes, formações diferentes, ideias diferentes, e estão todos reunidos com um único propósito comercial. E aí são vários os fatores que vão gerar conflitos, não tem jeito. Então, são diferenças de personalidade, são comportamentos no ambiente de trabalho que algumas pessoas acham irritantes, são necessidades não atendidas no ambiente de trabalho, é aquela percepção de desigualdade de recurso, são as atividades que não são muito claras, tem situações circunstanciais, como uma crise econômica, venda da empresa, uma greve, falha de comunicação, ou seja, existem uma série de fatores que acabam gerando conflitos dentro da empresa. Mas a questão é que o conflito não é uma coisa para ser temida. Porque quando a gente resolve o conflito adequadamente, ele traz melhores ideias, melhor compreensão das coisas e melhores relações de trabalho. E se o conflito é inevitável, não pode ser temido, o que a gente tem que fazer para encarar os conflitos de frente? A gente tem que resolver eles da melhor forma possível. Agora, muitas vezes, por medo, as pessoas simplesmente evitam os conflitos. E aí as relações de trabalho se desgastam, porque os problemas nunca são resolvidos e o resultado da empresa e a sua performance ficam comprometidos. Então, se você quer ter um melhor desempenho no seu trabalho e na sua carreira, e se a empresa quer os melhores resultados, todo mundo precisa encarar os conflitos de uma forma positiva. E esse é o único caminho para o sucesso, não tem jeito. Agora, a ferramenta que você usa para resolver esses conflitos de forma eficiente, de forma positiva, é a negociação. Qualquer outra ferramenta, como imposição de força de um dos lados, por exemplo, que é muito usada nas empresas ainda, vai trazer consequências graves para o relacionamento, para a performance, e não vai levar ao resultado esperado, ao resultado necessário. E aí, vamos então discutir algumas dessas estratégias? Em primeiro lugar, você precisa ajustar o seu mindset. A única forma de você realmente resolver os conflitos de forma positiva é pensando em ganha-ganha. Não tem jeito. Na minha opinião, o ganha-ganha é a única forma de ser bem-sucedido. E não somente na empresa,
na vida como um todo. A gente só é bem-sucedido de fato se as pessoas que interagem com a gente sentem que também são beneficiadas por essa relação. Senão, as pessoas se sentem exploradas. E aí, elas não vão querer manter um relacionamento positivo com você. Eu até posso ganhar uma vez, mas isso não é sustentável. Na próxima vez que eu precisar de alguma coisa, eu não vou conseguir. Então, esse é o famoso ganha-perde. Não adianta também você sempre ceder para manter o bom relacionamento. Toda vez que você abre mão daquilo que você queria ou daquilo que você precisava para fazer o que a outra pessoa quer só para preservar o relacionamento, também não é sustentável. A médio e longo prazo, você vai sofrer. Aos poucos, você vai se sentir frustrado, ressentido, porque você nunca consegue aquilo que você quer, você nunca consegue aquilo que você precisa. E aí, com o tempo, você mesmo abandona o relacionamento. Não vale a pena. Essa é a atitude, perde, ganha. E existem casos ainda em que você busca o famoso meio termo, né? São aquelas situações em que você não ganha, a outra pessoa também não ganha, aí você ainda pensa, bom, melhor que nada, né? Cada um ganha um pouco, está tudo bem. E é aí que você se engana. Na verdade, os dois estão perdendo, porque nenhum dos dois teve os seus interesses atendidos. Isso também não é sustentável, isso é o que a gente chama de perde-perde. Por quê? Os dois acabam saindo frustrados da negociação. Porque vocês não sabem se conseguiram o melhor que podia, ou ainda pior, né? Você pode achando que o outro está se beneficiando mais. Então, numa negociação, você tem que sempre lembrar, é melhor não chegar a acordo nenhum do que fechar um acordo ruim. Então, não tem jeito. Se você quer resolver os conflitos na empresa, ter bons relacionamentos, ter uma carreira bem-sucedida, você tem que ter a mentalidade ganha-ganha, onde você ganha e pode ganhar muito, tá? Aliás, você tem que querer ganhar muito, mas a outra pessoa tem que ganhar também. Quando você coloca essa mentalidade em prática, as outras pessoas passam a gostar e querer se relacionar com você. Isso até é óbvio, né? Se eu ganho nas minhas interações com você e com o outro lá é só estresse, com quem que eu vou preferir me relacionar? E é aí que você sempre consegue o que você precisa. Você desenvolve na sua carreira, você se desenvolve na sua carreira e a empresa tem o resultado que ela espera. E aí passa a te enxergar como uma pessoa-chave na organização. Você se torna fundamental. Então, a primeira coisa, ajusta a sua mentalidade para o ganha-ganha. Isso é fundamental. Outra coisa que você precisa ter em mente é que as pessoas na empresa têm um objetivo comum, que é o sucesso, ou o propósito da empresa. Muitas vezes as pessoas não têm consciência disso, mas todo mundo na empresa teria que ter o mesmo objetivo. Cada um na sua área de atuação, com as suas tarefas, com as suas responsabilidades, mas com um único objetivo. Ou você imagina que a empresa contratou o fulano para fazer uma coisa oposta ao ciclano. A empresa contrata as pessoas-chave na sua área de atuação, mas que, trabalhando em conjunto, vão contribuir para o sucesso da empresa. Por isso, todo mundo dentro da empresa trabalha para o mesmo objetivo. Agora, eu também não sou inocente de achar que todo mundo tem essa mentalidade. Infelizmente, isso não acontece, né? O propósito comercial da empresa acaba sendo deixado para trás em função dos objetivos diferentes de cada departamento. Isso acontece com muita frequência. Agora, esses objetivos diferentes, eles deveriam convergir para um propósito maior. Mas é comum, é bem natural que as pessoas vejam situações divergentes mesmo. Ou seja, eu num departamento vejo que o meu objetivo é completamente conflitante com o seu. E não deveriam. Mas aí surgem os conflitos negativos. E vira uma luta, né? Porque parece que cada um quer correr para um lado, cada um está remando para um lado. E não funciona, né? No final, você sai do conflito xingando o outro de irracional ou até coisa pior, e o relacionamento acaba ficando abalado. Agora, dentro da empresa, você vai continuar tendo que se relacionar com a pessoa. Funciona assim, mas fica tudo mais difícil desse jeito. Agora, quando você tem essa visão, essa consciência de um propósito maior na empresa,
aí você busca pontos de convergência, você busca pontos de alinhamento em todos os conflitos. Porque você passa a entender melhor o lado da outra pessoa. Aí você vai buscar alinhar os argumentos que mostrem que vocês podem convergir. Tudo que você propõe, tudo que você argumenta, ele está baseado num propósito maior, que é o propósito da empresa. Percebe como isso é poderoso? É uma arma de persuasão incrível. Porque você traz a pessoa para o seu lado. E ao invés de brigar, porque vocês têm objetivos conflitantes, vocês passam a trabalhar juntos, numa solução onde os dois são beneficiados. E aí você consegue o que você quer e a outra pessoa ainda vai te agradecer por isso. Então, de novo, você vai se destacar. Porque além de ser o cara do ganha-ganha, você pensa sempre num propósito maior. Surgiu uma dúvida aqui, deixa eu já dar uma olhada, aí eu já respondo. O Gilberto está perguntando aqui. E se o outro lado não entende isso? Gilberto, isso é bastante comum, né? É bastante comum que você encontre pessoas que não entendem mesmo isso, que não entendem que, apesar do objetivo parecer ser discrepante, eles estão, na verdade, eles têm que se encontrar lá no objetivo da empresa. Então, é muito comum que isso aconteça. Mas, ainda assim, a responsabilidade da comunicação é sua. Você vai ter que buscar argumentos que vão mostrar para essa pessoa que o que você precisa não só está alinhado com o propósito maior da empresa, mas atende os interesses dele. E aí que está o problema na maior parte das vezes. Por quê? As pessoas acabam ignorando o que a outra pessoa precisa, o que a outra pessoa quer. Eles nem levam isso em conta, na maioria das vezes eles nem sabem. Então, ao invés de tentar justificar que você não consegue o que precisa, porque o fulano é irracional, porque o fulano não entende, você precisa entender a situação pelo ponto de vista dele. Isso não significa concordar com ele, de jeito nenhum. Significa entender o que motiva ele. Por que ele está agindo do jeito que ele está agindo? Por que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo? E não tem jeito. Para conseguir isso, você precisa escutar o que a outra pessoa está falando. Então, chega lá, tentar impor o que você acha certo, por mais óbvio que isso pareça para você, é perda de tempo. A pessoa não vê a situação, não vê as coisas do jeito que você vê. Então, quando você tenta fazer isso, você não vai conseguir nada. Agora, a partir do momento que você entende claramente o interesse da outra pessoa, aí você consegue ajustar a sua comunicação, aí você consegue argumentar e até buscar soluções para você conseguir o que você precisa, mas atendendo o que a outra pessoa precisa também. Tudo isso com base naquele propósito maior, que é o propósito da empresa. Nessa situação, eu posso te garantir que o outro lado vai trabalhar junto com você e não contra você. Bom, vê aí se respondeu. Se não respondeu essa pergunta, coloca aí no chat que eu complemento, não tem problema. Bom, então a minha segunda recomendação para você é tenha sempre em mente o propósito. É até interessante porque tem o Jim Camp, que é um negociador renomado aí mundialmente, e ele sempre diz o seguinte: toda e qualquer negociação, não importa o tamanho, você precisa ter uma missão, você precisa ter um propósito, percebe? Para toda negociação. Por quê? Isso te dá um norte, isso te orienta dentro da negociação. Então, quando você tem um objetivo, um foco, uma missão, um propósito, você não se perde durante a negociação. Aquilo está claro. E por mais que a negociação desvie e aconteça alguma coisa, você sempre volta para o seu foco, você sempre volta para o seu destino. Bom, mas aí alguém pode estar pensando o seguinte: parece fácil, né? Mas ali, na hora da discussão, quando os ânimos se exaltam, aí é que a coisa fica feia. Bom, isso acontece mesmo, né? Quantas e quantas vezes eu já não vi discussões que chegaram perto de uma briga de fato mesmo. Já até tive envolvido em algumas. Mas o que fez a diferença para mim e que vai fazer a diferença para você é a consciência. Porque em determinados momentos, dependendo de como a discussão caminha, você vai sentir raiva. É natural, não tem nada de errado nisso. Você não consegue simplesmente não sentir nada, né? Não dá, a emoção surge, não tem nada que você possa fazer quanto a isso, é uma coisa natural. Agora,
Onde você pode sim fazer alguma coisa é na tua reação para aquela emoção. E aí que faz a diferença. Então, sim, vamos olhar um pouco mais a raiva que você sente quando, de repente, um colega de trabalho pisa no seu calo, né? Que é como a gente costuma falar. Então, vamos analisar os dois lados dessa situação. Por um lado, a raiva é ruim. Por quê? Tem, inclusive, estudos que mostram que os negociadores com raiva, eles acabam perdendo a capacidade de identificar valor na negociação. E isso é fundamental dentro de uma negociação. E aí eles acabam conseguindo resultados piores que os que eles mesmos teriam se não tivessem sentindo raiva. Além disso, a raiva acaba nos deixando mais tolerantes ao risco. O que acontece? A gente acaba tendendo a aceitar um acordo mais arriscado ou ainda conceder alguma coisa que a gente não devia só porque a gente está com raiva. Mais que isso ainda, a raiva acaba tirando o nosso foco do propósito. Então, como a gente falou, é super importante em qualquer negociação você ter um propósito, você ter uma missão. E o que acontece é que a raiva acaba tirando o nosso foco desse propósito. E aí, cria um ambiente de trabalho estressante, um ambiente de trabalho competitivo. Então, não tem jeito. A raiva, por esse lado, ela é muito ruim. Agora, tem um outro lado. A raiva tem, sim, alguns aspectos positivos. Por quê? Ela força a gente a sair de uma situação de indecisão, ou até de falta de decisão. Porque, às vezes, você começa a fazer análise e exagera nessas análises. E isso te trava, você não consegue tomar uma decisão por causa disso. E a raiva acaba te forçando a sair dessa inércia que você fica. Outra coisa é que uma exibição moderada de raiva, né, vamos deixar isso claro, né, que aquela explosão de raiva, isso não te ajuda em nada. Mas uma exibição moderada de raiva, ela pode também comunicar às outras pessoas que a gente está levando aquela situação a sério, que não dá, senão a gente fica parecendo passivo, e não é o caso, né? Bom, agora que a gente entendeu, então, os dois lados dessa moeda, e se não dá para sentir raiva e, ao mesmo tempo, eu não posso dar vazão total a essa emoção, então, o que eu faço? O que você tem que fazer é ressignificar essa emoção. Como assim? Como eu faço isso? Bom, tem dois momentos em uma negociação que você consegue ressignificar a sua raiva. E aí, converter uma negociação que talvez estivesse direcionada a um fracasso, a um sucesso. A primeira é antes da discussão, é na preparação. Você tem que imaginar como a outra pessoa vai reagir quando você começar a discutir o que você precisa discutir. Então, você tem que se fazer perguntas como: o que ela pode dizer? Que tipo de argumento ela vai usar? Se você conhecer a outra pessoa, você pode antecipar se ela vai ter um comportamento agressivo, um comportamento ofensivo, um comportamento questionador, acusador ou ameaçador. Sei lá, se você conhece a pessoa, você vai prever que tipo de comportamento ela vai ter. E aí você já sabe como você costuma reagir a esse tipo de comportamento. Aí, quando você faz isso, você vai estar preparado. E ao invés de reagir com raiva, sem pensar, você vai reagir conforme o que você já tinha planejado. Nesse caso, você ressignificou a raiva, porque você trouxe para ela uma preparação. Ora, se eu já estou esperando que aquilo aconteça, não faz sentido nenhum eu reagir com uma explosão de emoção, com uma instabilidade emocional, com uma explosão de fúria. Você já sabia que isso ia acontecer. Quando você já sabe que isso vai acontecer, você já se prepara e você mesmo já planeja a tua reação para aquilo. E tem um outro momento que você também pode fazer isso, que é durante a discussão. Desculpa. Existem coisas que talvez você não consiga antecipar na preparação. É natural, não dá para antecipar tudo. E, de repente, um comportamento, uma atitude, alguma coisa que a outra pessoa falou pode te disparar essa emoção de raiva. E aí, o que você faz? Nesse momento, o que você precisa é de um tempo. Um pequeno intervalo, muitas vezes pode ser alguns segundos em silêncio. Você dá aquela acalmada, você dá aquela parada na negociação.
Não tem nada de errado nisso. Isso é uma estratégia fantástica dentro da negociação. As pessoas acham que isso vai demonstrar fraqueza ou isso não cabe dentro de uma negociação, e é uma estratégia muito utilizada e que tem um resultado muito bom. Aí, durante esse tempo desse silêncio, você tem que se perguntar, né? Pô, por que ele está fazendo isso? Por que ele ou ela está dizendo isso? E aí, e se for o caso, você pode perguntar até diretamente, né? Olha, você está respondendo ou agindo de uma forma agressiva. Eu acho que esse não é o melhor caminho para a gente chegar a um acordo que seja bom para nós dois. O que está acontecendo para que você faça isso? Você pode perguntar diretamente. E você vai perceber que naquele caso em que você está fazendo a autorreflexão, quando você pensar numa resposta, ou se a própria pessoa te responder, se você perguntar, a tua emoção vai mudar. Por quê? Ao invés de reagir naquele fogo contra fogo, você vai ter uma resposta diferente. Por quê? Você entendeu os motivos que levam a pessoa a agir daquela forma. E nesse caso, o que você fez? Você ressignificou a raiva. E aí você sai daquela reação emocional natural e você passa a construir um elo de ligação com outra pessoa. E aí, nesse caso, você vai trazer ela para o seu lado. E aí você vai conseguir o que você precisa. E no final, né, o melhor é que ela ainda vai te agradecer por isso. Agora, se você não tem consciência disso, se você não tem técnica, você acaba reagindo. E aí, a reação não tem jeito. Entra numa espiral de ataque e defesa, onde você ataca, a pessoa se defende, ela ataca para se defender, você se defende e ataca de novo. Isso é uma espiral sem fim. Então, por isso que ressignificar a raiva é a terceira estratégia que eu queria compartilhar com vocês para a gente usar dentro dos conflitos internos dentro da empresa. E a última estratégia que eu queria deixar para vocês é a estratégia de criar accountability. E essa é uma palavra difícil de traduzir para o português, porque por mais que a gente pense, não existe uma palavra que equivalha ao que accountability significa em inglês. Tem até algumas pessoas que traduzem como responsabilização. Mas o significado real é mais que isso, né? A gente pode pensar em accountability mais ou menos como se você tivesse o seu negócio. Aí não importa o que aconteça, quem seja responsável lá dentro da empresa, você sabe que tem que resolver. Por quê? Porque as consequências acabam caindo em você de qualquer forma. Você é o dono da empresa, qualquer coisa que aconteça tem um impacto para você. Então, você acaba tendo que resolver. Então, você se sente accountable, mais que responsável por tudo isso. Você enxerga além daquela limitação que você tem naquele momento e enxerga a empresa como um todo. Então, é como se você tivesse uma visão maior dos problemas. Você entende as consequências e você pode atuar, independente se é a sua função direta ou não. O importante é que você entende as consequências a um nível muito maior. Bom, e como que você vai usar esse conflito, ou usar isso dentro de um conflito interno dentro da empresa? Bom, primeiro, você tem que buscar enxergar as coisas dessa forma, você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que passar a ver os problemas de uma forma diferente. Você vai, se você tiver essa accountabilidade, você vai enxergar o problema de uma outra perspectiva. Então, você passa a ver as consequências de não resolver o problema. Não só para você, mas para a sua área e para a sua empresa. E isso, na verdade, já te dá muito poder de persuasão. Por quê? Quando você olha as coisas dessa perspectiva, o nível muda, né? Você enxerga as consequências, você enxerga os impactos, você sabe que as consequências de não resolver esse conflito, não só para você, para a pessoa com quem você está discutindo, mas para a empresa como um todo. E aí, quando você faz isso, o teu poder de persuasão, o teu poder de envolvimento passa a ser outro, passa a ser completamente diferente. Por quê? Você vai conseguir argumentar com a outra pessoa, mostrando para ela impactos que são muito maiores do que vocês estão enxergando ali. Então, isso faz toda a diferença dentro da negociação, porque te traz muito poder de persuasão.
onde você vai mostrar que aquilo que você precisa, que aquilo que você quer, ele tem uma consequência, um impacto muito maior. Se você conseguir, se você não conseguir. Quando você mostra isso, é uma forma realmente da pessoa estar junto com você. Bom, então com isso, eu fecho aí as 4 estratégias para resolver os conflitos da empresa que eu queria apresentar para vocês hoje. Então, o ganha-ganha, um propósito, né? Ter um propósito maior, ter uma missão, entender isso da empresa e entender que todos dentro da empresa temos que estar com as atividades voltadas para esse propósito, ressignificar a raiva e não simplesmente dar vazão, porque isso não vai te trazer nada, e accountability. Então, com essas 4 estratégias, a gente consegue mudar a forma de resolver os conflitos na empresa, resolver eles de uma forma muito mais positiva, e isso vai trazer uma série de benefícios. Bom, e agora eu deixo o chat aí aberto para dúvidas. Podem colocar, eu sei que está no Facebook, no YouTube, no Instagram, é só colocar aí no chat a pergunta, e aí eu vou respondendo aqui. Tem uma pergunta aqui do Eduardo. Ele pergunta o seguinte: tem um colega na empresa que tem um comportamento que todo mundo acha insuportável, mas ninguém tem coragem de falar com ele. Como fazer nesse caso? A pergunta é muito boa, Eduardo. Eu acho que tem bastante... Isso acontece, tá? É mais frequente do que a gente imagina. As pessoas acham que conversar com a outra, colocar as questões, acaba sendo uma coisa ruim, né? E a gente sabe que, em qualquer caso, evitar o conflito é a pior coisa que você pode fazer. Porque evitar o conflito acaba agravando mais a situação. As pessoas imaginam que, se evitar o conflito, ele vai desaparecer, né? Cedo ou tarde ele vai desaparecer. Mas isso não acontece, né? Quando ele volta, e pode ser até que ele acalme durante algum tempo, mas quando ele voltar, vai voltar com muito mais força. Então, nesse caso que você falou, quanto mais evitar o conflito, mais o pessoal vai ficar irritado com o seu colega, até chegar a um ponto que todo mundo está com raiva dele. Não tem jeito. E aí, muitas vezes, se alguém tivesse conversado com ele logo no início, talvez não precisasse chegar a esse ponto. Então, tem vezes que ele nem percebe esse comportamento irritante dele, para ele não é. Então, ele faz até inconscientemente. E outras vezes, pode ser até um problema de saúde, né? E, de repente, ele precisa de ajuda médica, alguma coisa, depende do caso. Então, nesse caso, o que eu sugiro para você é que um de vocês aí aborde realmente esse colega. Agora, tem que ser com uma atitude construtiva, né? Sei lá, você vai falar alguma coisa mais ou menos assim: fulano, está acontecendo uma coisa que está deixando todo o pessoal um pouco descontente, eu decidi conversar com você, porque se eu tivesse no seu lugar, eu ia achar muito melhor se alguém tivesse vindo conversar comigo de uma forma mais transparente, me dado a chance de eu perceber o que está acontecendo. Então, como eu acho que esse é o comportamento mais adequado para mim, eu decidi fazer a mesma coisa para você. Então, você já aborda de uma forma mais construtiva, né? É uma forma diferente, uma forma correta, né? Uma forma decente de falar para ele o que está acontecendo. E aí você explica o que está acontecendo também, sem tirar sarro, nada, né? Explica de uma forma legal também, correta. Tá? E depois escuta o que ele tem para falar, né? Porque você tem que entender o que está acontecendo pelo lado dele. E aí, oferece ajuda, se for o caso, né? Sei lá, um médico que você conhece, ou para conversar com o seu chefe sobre alguma coisa, qualquer coisa, oferece ajuda para ele. Apresenta alternativas, né? O que você faria no lugar dele? Então, eu acho que conversas desse tipo, você está enfrentando o conflito, você está com a intenção real de ajudar, isso tende a resolver o problema, tá? Então, assim, entendo que você não falou detalhes aqui, mas se você quiser entrar em mais detalhes, discutir mais alguma coisa, me manda um direct que eu te ajudo, tá? Não tem problema. E, bom, como eu disse para o Eduardo, fugir dos conflitos no ambiente de trabalho só piora as coisas. Não tem jeito, tá? Então, se você quer ser um profissional, uma pessoa, não é só no ambiente profissional, em qualquer lugar, se você quer ser alguém que realmente resolve os conflitos, ganhar destaque por causa disso,
e aí colher os frutos que essa posição vai te dar em termos de carreira, né? Porque você vai ser reconhecido, vai ser promovido e tudo mais. Você precisa enfrentar os conflitos de uma forma positiva. Mas para isso não tem jeito, você precisa de técnica. E hoje eu espero ter ajudado nesse sentido. E se você gostou, se você quer se aprofundar mais nesse assunto, começa a me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu posto conteúdo novo sobre negociação e resolução de conflitos. E não esquecem, deixa seu like aí, você que está no YouTube, para quem está no Instagram não deixou, deixa aí o coraçãozinho também, e compartilha com um amigo, ou até com aquele colega com quem você está tendo problema lá no trabalho, precisa resolver o conflito, não está conseguindo, manda para ele e vê quem sabe, né, se ele assiste os vídeos, se ele passa a usar umas técnicas mais colaborativas, talvez ajude a resolver o problema. E com isso, a gente fecha mais um episódio do Projeto Negociador de Alta Performance. Lembrando que esse programa vai ao ar toda quinta-feira, às 19 horas. E além desse programa, a gente tem o programa Negociação Sem Complicação, que vai ao ar também ao vivo, mas toda terça-feira, às 19 horas. Então, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê no próximo programa. Até mais.